A Sombra sobre Innsmouth, capítulo 2. Pouco antes das 10 da manhã seguinte, eu estava com uma pequena valise na frente da Hammond's Drug Store, na velha Market Square, esperando o ônibus para Innsmouth. Quando se foi aproximando a hora da sua chegada, notei uma debandada geral dos ociosos para outros lugares da rua ou para o Ideal Lunch, do outro lado da praça. O bilheteiro, de certo, não exagerara a aversão que os moradores locais tinham por Innsmouth e por seus habitantes. Poucos minutos depois, um pequeno ônibus de cor cinza, sujo, muitíssimo decrépito, desceu sacolejando pela State Street, fez a volta e encostou no meio-fio ao meu lado. Senti de imediato que o ônibus era aquele mesmo. Suspeita que o letreiro pouco legível no para-brisas Arkham Innsmouth Newport logo confirmou. Ele trazia 3 passageiros apenas, pessoas escuras, desgrenhadas, de aparência suja e constituição em geral jovem. E quando o veículo parou, eles desceram cambaleando, desajeitados, e saíram caminhando pela State Street em silêncio, de maneira quase furtiva. O motorista também desceu, e eu pude observá-lo enquanto ele entrava na drugstore para fazer umas compras. Esse, eu pensei, deve ser Joe Sargent, mencionado pelo bilheteiro, e antes mesmo de notar qualquer detalhe, inundou-me uma onda de aversão espontânea que eu não pude identificar nem explicar. De repente, pareceu-me muito natural que as pessoas do local não quisessem andar em um ônibus pertencente e conduzido por aquela pessoa, nem visitar com maior frequência o habitat de tal homem e de sua agente. Quando o motorista saiu da loja, observei-o com mais atenção, tentando determinar a origem da má impressão que ele me causara. Era um homem magro, de ombros curvados, com não mais de 1,80 m de altura, trajando umas surradas roupas azuis comuns e um boné de golfe roto. Tinha 35 anos, talvez, mas as pregas estranhas e profundas nos lados de seu pescoço o faziam parecer mais velho quando não se observava seu rosto apático e inexpressivo. Tinha a cabeça estreita, olhos azuis aquosos saltados que pareciam nunca piscar, nariz chato, testa e queixo recolhidos e orelhas pouco desenvolvidas. Seus lábios eram grandes e carnudos, e as maçãs do rosto, acinzentadas e ásperas, pareciam quase imberbes, exceto por uns raros fios louros enrodilhados em tufos irregulares, e em alguns pontos sua superfície apresentava uma curiosa irregularidade, como se tivesse sido descascada por alguma doença de pele. Suas mãos eram grandes e tão marcadas pelas veias que tinham uma coloração azul acinzentada bem pouco natural. Os dedos eram por demais curtos em relação ao resto do corpo, e pareciam ter a tendência a se enrolar contra a palma enorme. Enquanto ele caminhava até o ônibus, observei o jeito peculiar como ele bamboleava e percebi como seus pés eram anormais de tão imensos. Quanto mais eu os estudava, mais me intrigava onde ele poderia arranjar sapatos que lhe servissem. Uma certa aparência cebosa daquele indivíduo contribuiu para o meu sentimento de aversão. Ele, com certeza, era acostumado a trabalhar ou vadiar pelos cais de pesca e exalava o cheiro característico desses lugares. O tipo de sangue estrangeiro que ele possuía eu não consegui sequer imaginar. Seus traços não pareciam de maneira alguma asiáticos, polinésios, levantinos ou negroides, mas eu pude entender por que as pessoas o consideravam estrangeiro. Eu próprio teria pensado mais em degeneração biológica do que em origem estrangeira. Fiquei preocupado quando notei que não haveria nenhum outro passageiro no ônibus. Por algum motivo, não me agradava a ideia de viajar sozinho com aquele motorista. Mas, quando chegou a hora da partida, reuni minhas forças. Entrei no ônibus atrás do homem, estendi-lhe uma nota de $1 e murmurei a única palavra, Innsmouth. Ele me olhou com curiosidade por 1 segundo e me devolveu 40 centavos de troco sem abrir a boca. Tomei um assento muito atrás dele,
mas do mesmo lado do ônibus, pois queria ficar admirando a praia durante a viagem. O decrépito veículo arrancou, enfim, com um solavanco e avançou, chacoalhando ruidosamente por entre as velhas construções de tijolo da State Street, em meio a uma nuvem de vapor do escapamento. Observando as pessoas nas calçadas, julguei captar nelas um curioso desejo de não olhar para o ônibus, ou pelo menos o desejo de evitar parecer que estavam olhando para ele. Depois, dobramos à esquerda para High Street, onde o andar foi mais suave, passando pelas velhas mansões imponentes dos primeiros tempos da República e os solares rurais mais antigos dos tempos coloniais, cruzando o Lower Green e o Parker River, e emergindo enfim em um trecho longo e monótono de terreno costeiro descampado. O dia estava quente e ensolarado, mas a paisagem de areia, capim de junça e matagais atrofiados foi ficando cada vez mais desolada à medida que prosseguíamos. Do lado de fora, eu podia observar a água azul e a linha de areia da Plum Island, enquanto avançávamos bem perto da praia, depois que nossa estrada estreita afastou-se da estrada principal de Rowley a Ipswich. Não havia nenhuma casa à vista. O estado do caminho me dizia que o tráfego era muito rarefeito por ali. Os pequenos postes telefônicos, gastos pelo tempo, exibiam 2 fios apenas. De tempos em tempos, cruzávamos pontes de madeira bruta sobre canais de maré que faziam extensas entradas terra adentro, provocando um isolamento geral da região. Aqui e ali, eu notava tocos de madeira e ruínas de fundações na areia ondulada, e me recordava da velha tradição mencionada em uma das histórias que havia lido, de que ali já havia sido uma região fértil e densamente habitada. A transformação, ao que se dizia, ocorrera na mesma época que a epidemia de 1864, em Innsmouth, e as pessoas simplórias achavam que ela tinha uma sinistra relação com forças malignas ocultas. Na verdade, ela fora o resultado da estúpida derrubada das matas perto da praia, que havia tirado do solo a sua melhor proteção, abrindo caminho para o avanço das dunas. Perdemos, enfim, de vista a Plum Island, ficando com a vastidão do Atlântico à nossa esquerda. Nosso caminho estreito iniciou uma subida íngreme, e eu senti uma certa inquietude olhando para a crista solitária à frente, onde a rodovia esburacada encontrava-se com o céu. Era como se o ônibus fosse continuar subindo, deixando por completo a sanidade terrestre para se misturar com os arcanos desconhecidos da atmosfera superior e do misterioso céu. O cheiro do mar adquiria ilações azíagas, e as costas rígidas, encurvadas e a cabeça estreita do silencioso motorista foram se tornando mais e mais repulsivas. Olhando para ele, notei que a parte de trás de sua cabeça era tão despelada quanto o seu rosto, exibindo apenas uns tufos desgrenhados de cabelo loiro sobre uma superfície áspera, cinzenta. Chegamos então à crista e avistamos o vale que se espraiava à nossa frente, onde o Manuchet desemboca no mar ao norte da extensa linha de penhascos que culmina em Kingsport Head e desvia para Cape Ann. No horizonte longínquo e brumoso, eu mal consegui distinguir o recorte abismal do promontório, coroado pela curiosa casa antiga da qual me haviam contado tantas lendas, mas, naquele momento, minha atenção foi atraída para o cenário mais próximo, logo abaixo de mim. Ali estava, conforme percebi, a mal afamada Innsmouth. Era uma cidade de larga extensão e constituição densa, mas a ausência de sinais de vida era espantosa. Apenas alguns fiapos de fumaça subiam do emaranhado de chaminés, e os 3 altos campanários projetavam-se inteiros e descorados contra o horizonte marinho. O topo de um deles estava ruindo, e tanto nele como em outro havia apenas orifícios negros escancarados, onde deveriam estar os mostradores dos relógios. O vasto emaranhado de telhados de 2 águas e cumeeiras pontudas abauladas transmitia com chocante nitidez
a ideia de alguma coisa decadente e carcomida, e à medida que nós fomos nos aproximando pela estrada, agora descendente, pude notar que muitos tetos haviam desabado por completo. Existia também algumas casas grandes e quadradas em estilo georgiano, com telhados pontiagudos, cúpulas e mirantes gradeados. A maioria ficava longe da água, e uma ou duas pareciam estar em condições razoáveis. Estendendo-se para o interior, por entre elas, podia-se avistar os trilhos enferrujados e cobertos de mato da ferrovia abandonada, com os postes de telégrafo inclinados, já sem fios, e o traçado meio oculto das antigas estradas de rodagem para Rowley e Ipswich. A decadência era pior perto do cais, embora eu pudesse vislumbrar, em seu miolo, a torre branca de uma construção de tijolos muito bem conservada com um ar de fabriqueta. O porto, de há muito obstruído pela areia, era protegido por um velho quebra-mar de pedra sobre o qual eu pude, enfim, começar a discernir as formas minúsculas de alguns pescadores sentados e em cuja ponta havia o que pareciam ser as fundações de um antigo farol. Uma língua de areia havia se formado no interior dessa barreira, e sobre ela eu pude avistar algumas cabanas decrépitas, botes ancorados e armadilhas para lagostas espalhadas. O único trecho de água profunda parecia ser o do rio, que passava atrás da construção com a torre e virava para o sul, para desaguar no oceano na extremidade do quebra-mar. Por toda a parte, pedaços arruinados de cais sobressaíam da areia, indo terminar em uma podridão indefinível, cuja extremidade sul parecia mais deteriorada. E, muito ao longe, mar adentro, apesar da maré alta, eu pude vislumbrar uma linha extensa e escura que mal se destacava acima da água, mas que dava uma impressão de malignidade latente. Aquilo, eu sabia, devia ser o Devil Reef. Enquanto eu o estava observando, uma sensação curiosa, sutil, de atração, pareceu somar-se à sinistra repulsa, e por mais estranho que pareça, achei essa impressão mais perturbadora que a primeira. Não encontramos viva alma na estrada, mas quando começamos a cruzar por fazendas desertas em diferentes estágios de degradação, percebi algumas casas habitadas com trapos tapando as janelas quebradas e conchas e peixes mortos espalhados pelos quintais atulhados de sujeira. Uma ou duas vezes eu pude avistar pessoas de olhar mortiço trabalhando em quintais estéreis ou catando mariscos na praia mal cheirosa mais atrás, e grupos de crianças imundas de feições simiescas brincando perto das portas cercadas de mato. De alguma maneira, essas pessoas pareceram mais perturbadoras do que as casas sombrias, pois quase todas apresentavam certas peculiaridades de feições e movimentos que, por instinto, me desagradaram sem que eu soubesse defini-los ou compreendê-los. Por um momento, eu imaginei que aqueles traços físicos sugeriam algum quadro que eu teria visto, em um livro talvez, em circunstâncias de particular horror ou melancolia, mas essa paramnésia logo se desfez. Quando o ônibus chegou a um nível mais baixo, comecei a captar o ruído persistente de uma queda d'água em meio ao silêncio anormal. As casas, desbotadas e tortas, foram se multiplicando, alinhadas dos dois lados da estrada, em uma arrumação mais urbana do que as que íamos deixando para trás. O panorama à frente adensara-se em um cenário de rua, e em alguns trechos eu pude notar os pontos onde um pavimento de pedra e pedaços de uma calçada de tijolos haviam existido. Todas as casas pareciam desertas, e havia vazios ocasionais, onde chaminés e paredes de porões em ruínas assinalavam o colapso de antigas construções. Um cheiro nauseabundo de peixe impregnava todo o ambiente. Logo depois, começaram a surgir cruzamentos e bifurcações de ruas. Os da esquerda, na direção da praia, eram caminhos sem calçamento, que conduziam a uma região miserável e sombria.
Os da direita mostravam vistas de uma grandeza passada. Até ali, eu não avistara quase ninguém na cidade, mas começaram a aparecer sinais esparsos de habitantes. Janelas com cortinas aqui e ali, e um automóvel desmantelado ocasional, encostado no meio-fio. Pavimento e calçadas iam se tornando cada vez menos definidos, e não obstante, a antiguidade da maioria das casas, construções de tijolo e madeira do começo do século XIX, elas, com certeza, estavam em condições de ser habitadas. Como antiquário amador que eu era, quase esqueci a repulsa que o cheiro me provocava e a sensação de ameaça e aversão em meio àqueles restos ricos e inalterados do passado. Mas eu não haveria de chegar ao meu destino sem uma impressão muito forte de uma característica muitíssimo desagradável. O ônibus havia parado em uma espécie de praça ou centro de irradiação, com igrejas dos dois lados e os restos sujos de um gramado circular no centro, e eu estava olhando para um grande edifício público sustentado com colunas na rua da direita à minha frente. O edifício, que já fora pintado de branco, estava agora cinzento e descascado, e a placa preta e dourada no frontão estava tão gasta que foi com dificuldade que consegui distinguir as palavras Ordem Esotérica de Dagon. Era essa, então, a antiga casa maçônica agora entregue a um culto infame. Enquanto eu me esforçava para decifrar a inscrição, minha atenção foi atraída pelos sons estridentes de um sino rachado do outro lado da rua, e virei-me depressa para olhar pela janela do meu lado do ônibus. O som vinha de uma igreja de pedra, de torre achatada, cuja idade era de certo posterior à da maioria das outras construções, construída em um estilo gótico deturpado e com um porão mais alto que o normal, com as janelas de persianas fechadas. Apesar de o relógio não ter ponteiros na face que eu avistava, eu sabia que aquelas badaladas roufenhas estavam marcando as 11 horas. De repente, toda a noção de tempo apagou-se com o aparecimento repentino de uma figura muito marcante e do horror indizível que me possuiu antes de me dar conta do que se tratava. A porta do porão da igreja abriu-se, deixando entrever um retângulo de escuridão no interior. Enquanto eu olhava, um certo objeto cruzou, ou pareceu cruzar, aquele retângulo escuro, fazendo meu cérebro arder com a imagem instantânea de um pesadelo que era ainda mais alucinante, porque à luz de uma análise não lhe restaria a menor característica de pesadelo. Era um objeto vivo, o primeiro com exceção do motorista que eu via desde a entrada na parte mais compacta da cidade, e estivesse eu com maior equilíbrio mental, não veria nada de aterrorizante nele. Tratava-se, com toda certeza, como percebi um instante depois, do pastor, trajando alguma roupa peculiar, por certo introduzida desde que a Ordem de Dagon havia modificado o ritual dos templos locais. A coisa que captou primeiro meu olhar subconsciente, produzindo traço de horror bizarro, foi, talvez, a tiara alta que ele usava, uma duplicata quase perfeita da que a Sra. Tilton havia me mostrado na noite anterior. Aquilo, agindo em minha imaginação, tinha emprestado qualidades sinistras ao rosto impreciso e ao vulto de batina bamboleando por baixo dela. Não havia, como eu logo me conscientizei, a menor razão para ter sentido aquele traço apavorante de paramnésia maligna. Não seria natural que um culto secreto local adotasse, como parte de seu aparato, um tipo exclusivo de chapéu que de alguma maneira especial fosse familiar à comunidade, como um tesouro encontrado, talvez? Uma pequena quantidade, muito espalhada de pessoas jovens, de aspecto repelente, fizera-se visível então nas calçadas, pessoas isoladas e grupos silenciosos de 2 ou 3. Os pisos térreos das casas deterioradas abrigavam pequenas lojas ocasionais com placas esquálidas,
e pude notar 1 ou 2 caminhões estacionados enquanto avançávamos sacolejando. O ruído de queda d'água foi se intensificando até que eu avistei uma garganta de rio bastante profunda à frente, cortada por uma larga ponte com peitoris de ferro que terminava em uma ampla praça. Enquanto cruzamos a ponte com um grande estrépito, notei alguns barracões de fábrica à beira das encostas cobertas de mato ou nos próprios declives. A água corria com abundância mais abaixo e pude perceber 2 conjuntos de quedas d'água vigorosos rio acima, à minha direita, e pelo menos um rio abaixo, à minha esquerda. Naquele ponto, o barulho era ensurdecedor. O ônibus cruzou a ponte para a grande praça semicircular do outro lado do rio e encostamos no lado direito, à frente de um edifício alto, coroado por uma cúpula com restos de pintura amarela e uma placa meio apagada, proclamando tratar-se da Gilman House. Fiquei aliviado por sair daquele ônibus e fui de imediato me registrar no saguão daquele hotel ordinário. Só havia uma pessoa à vista, um velho sem aquilo que eu viera a chamar de jeito de Innsmouth. Mas resolvi não fazer-lhe nenhuma pergunta que me preocupava, ao recordar que coisas estranhas haviam sido notadas neste hotel. Preferi dar uma caminhada pela praça, que já havia sido abandonada pelo ônibus, e estudar o ambiente com minuciosa atenção. Um lado do espaço aberto e calçado de pedregulhos era a linha reta do rio. O outro era um semicírculo com construções de tijolos de telhados oblíquos de 1800, ou perto disso, de onde saíam várias ruas para sudeste, sul e sudoeste. As lâmpadas eram poucas e pequenas, todas de tipo incandescente e baixa potência, e me agradou lembrar que pretendia partir antes de escurecer, mesmo sabendo que o luar seria intenso. As construções estavam todas bem conservadas e contavam uma dúzia, talvez, de lojas em funcionamento. Uma delas, um armazém da cadeia First National, outras, um restaurante sombrio, uma farmácia e um escritório de atacadista de pescado, e ainda, no extremo leste da praça, perto do rio, o escritório da única indústria da cidade, a Marsh Refining Company. Havia umas 10 pessoas visíveis, talvez, e 4 ou 5 automóveis e caminhões esparsos encostados por ali. Ninguém precisaria dizer-me que ali era o centro cívico de Innsmouth. Para o leste, eu pude captar vislumbres azulados do porto, contra os quais se erguiam os restos decadentes de 3 campanários em estilo georgiano, que algum dia deviam ter sido bonitos. E na direção da praia, na margem oposta do rio, avistei a Torre Branca, erguendo-se acima do que tomei pela refinaria Marsh. Por algum motivo, resolvi iniciar meu inquérito na loja da cadeia de armazéns, cujos funcionários, com certeza, não deviam ser nativos de Innsmouth. Encontrei um rapaz solitário com cerca de 17 anos no atendimento, e me agradou notar a vivacidade e a afabilidade que prometiam entusiásticas informações. Ele me pareceu ansioso para falar e logo percebi que ele não gostava do lugar, de seu cheiro de peixe nem de sua gente furtiva. Conversar com algum forasteiro era um alívio para ele. Ele era de Arkham, alojara-se com uma família proveniente de Ipswich e saía da cidade sempre que tinha uma folga. Sua família não gostava que ele trabalhasse em Innsmouth, mas a loja o havia transferido para ali e ele não quisera desistir do emprego. Segundo o que me contou, não havia em Innsmouth nenhuma biblioteca pública nem câmara de comércio, mas eu, de certo, conseguiria dar um jeito. A rua por onde eu havia chegado era Federal. A oeste dela ficavam as velhas ruas residenciais elegantes, Broad, Washington, Lafayette e Adams. E a leste, à beira-mar, ficavam as favelas. Eram nessas favelas, ao longo da Main Street, que eu poderia encontrar as antigas igrejas em estilo georgiano, mas elas estavam, desde há muito, abandonadas. Não seria bom, por exemplo, ser visto nessas vizinhanças, em especial ao norte do rio,
onde as pessoas eram emburradas e hostis. Alguns forasteiros haviam até desaparecido. Certos locais eram territórios quase proibidos, como ele havia aprendido a duras penas. Por exemplo, não convinha demorar-se muito por perto da refinaria Marsh, ou de alguma das igrejas ainda em uso, ou nas cercanias da Casa da Ordem de Dagon em Newchurch Green. Essas igrejas eram muito estranhas, todas repudiadas com veemência pelas respectivas ordens de outros lugares e usando tipos dos mais esquisitos de rituais e paramentos. Seus cultos eram heterodoxos e misteriosos, envolvendo sugestões de transformações mágicas que conduziriam à imortalidade física de algum tipo nessa terra. O pastor do jovem, o Dr. Wallace, da Ashbury Church em Arkham, havia lhe recomendado não participar de nenhum culto em Innsmouth. Quanto à população de Innsmouth, o jovem mal sabia o que dizer a seu respeito. Eram esquivos e poucas vezes vistos, como animais que vivem em tocas, e mal se poderia imaginar como gastavam o tempo, exceto pela pesca inconstante. Talvez, a julgar pela quantidade de bebidas contrabandeadas que consumiam, eles gastassem a maior parte do dia em estupor alcoólico. Eles pareciam enturmados em uma espécie de camaradagem e entendimento sombrios, desprezando o mundo como se tivessem acesso a outras esferas de existência preferíveis. Sua aparência, em especial aqueles olhos arregalados que não piscavam e que ninguém jamais vira fechados, eram por demais chocantes, e suas vozes repulsivas. Era horrível ouvi-los entoando hinos nas suas igrejas à noite e mais ainda durante suas festividades religiosas principais, que aconteciam 2 vezes por ano em 30 de abril e 31 de outubro. Eram muito ligados à água e nadavam bastante, tanto no rio como no porto. As disputas de natação até o Devil Reef eram muito comuns, e todos pareciam capazes de participar dessa exigente competição esportiva. Pensando nisso, as pessoas vistas em público eram quase todas jovens, e os mais velhos desses pareciam ter o aspecto mais decadente. As exceções, quase sempre, eram pessoas sem nenhum sinal de aberração, como o velho funcionário do hotel. Era de se pensar o que teria acontecido com o grosso dos mais velhos e se o jeito de Innsmouth não seria um fenômeno mórbido, insidioso e estranho, cuja incidência aumentasse com a idade. Só uma doença muito rara, por certo, poderia provocar transformações anatômicas tão fortes e radicais em um mesmo indivíduo depois da maturidade. Transformações envolvendo fatores ósseos tão básicos como o formato do crânio. Mas, mesmo esse aspecto, não era mais intrigante e inaudito do que as manifestações visíveis da enfermidade em si. Seria difícil tirar alguma conclusão consistente sobre isso, insinuou o jovem, pois, por mais que alguém vivesse em Innsmouth, jamais conseguiria conhecer os nativos em pessoa. O jovem tinha certeza de que muitos espécimes ainda piores do que os piores visíveis viviam trancados dentro das casas em alguns locais. Sons muito esquisitos foram escutados algumas vezes. Era sabido que os casebres estropiados do cais ao norte do rio eram interligados por túneis ocultos, constituindo um verdadeiro viveiro de aberrações invisíveis. Qual tipo de sangue estrangeiro essas criaturas tinham, se tinham, era algo impossível de se saber. Elas mantinham alguns tipos repulsivos demais escondidos quando funcionários públicos e outras pessoas de fora apareciam na cidade. Não valeria a pena, disse-me o meu informante, perguntar aos nativos alguma coisa sobre o lugar. O único que falaria era um homem muito idoso, mas de aparência normal, que vivia no asilo, na periferia norte da cidade, e matava o tempo andando de um lado para o outro e fazendo hora no corpo de bombeiros. Essa figura tosca, Zadok Allen, tinha 96 anos e não regulava bem da cabeça, além de ser o bêbado da cidade.
Era uma criatura esquisita, furtiva, que vivia olhando por cima dos ombros como se tivesse medo de alguma coisa. E quando estava sóbrio, nada conseguia persuadi-lo a conversar o que quer que fosse com estranhos. Mas era incapaz de resistir a um convite ao seu veneno predileto e, uma vez bêbado, segredaria fragmentos de lembranças estarrecedoras. No fim das contas, porém, poucas informações úteis poderiam ser extraídas dele. Suas histórias eram todas insinuações incompletas e malucas de prodígios e horrores impossíveis, sem outra fonte que não a sua própria e confusa imaginação. Ninguém lhe punha fé, mas, aos nativos, desagradava que ele bebesse e conversasse com estranhos, e nem sempre era seguro ser visto fazendo-lhe perguntas. Era, com certeza, dele que partiam alguns dos mais alucinados rumores e fantasias. Muitos moradores não nativos haviam registrado aparições monstruosas ocasionais, mas, entre as histórias do velho Zadok e os moradores disformes, não é de se admirar que essas fantasias fossem corriqueiras. Nenhum não nativo ficava fora de casa até tarde da noite. A impressão generalizada era que isso não seria recomendável. Ademais, uma escuridão tenebrosa envolvia as ruas. Quanto aos negócios, a abundância de peixes era quase sinistra, por certo, mas os nativos beneficiavam-se cada vez menos disso. Além do mais, os preços estavam caindo e a concorrência crescendo. O verdadeiro empreendimento da cidade era, com certeza, a refinaria, cujo escritório comercial ficava na praça, algumas portas a leste de onde nós estávamos. O velho Marsh jamais era visto, mas às vezes ia à fábrica em um carro fechado e protegido por cortinas. Corria toda sorte de rumores sobre a aparência de Marsh. Ele já havia sido um grande dandy, e as pessoas diziam que ele ainda usava a sobrecasaca do período eduardino adaptada, de uma maneira curiosa, para algumas deformidades. Seus filhos haviam administrado anteriormente o escritório na praça, mas nos últimos tempos não eram muito vistos, tendo deixado o grosso dos negócios para a geração mais nova. Os filhos e suas irmãs haviam adquirido uma aparência muito singular, em especial os mais velhos, e corria que eles não gozavam de boa saúde. Uma das filhas de Marsh era uma mulher repulsiva com feições de réptil, que usava um exagero de joias misteriosas da mesma tradição exótica da curiosa tiara. Meu informante já as havia visto diversas vezes e ouvira dizer que elas vinham de algum tesouro secreto de piratas ou demônios. Os padres ou sacerdotes, ou seja lá como são chamados hoje em dia, também usavam ornamentos desse tipo nas cabeças, mas era raro vê-los. Outros exemplares o jovem não vira, mas corria rumores de que havia vários nos arredores de Innsmouth. Os Marsh, assim como outras 3 famílias abastadas da cidade, os Waite, os Gilman e os Elliot, eram muito reservados. Moravam em casas enormes ao longo da Washington Street, e vários deles tinham a reputação de abrigar escondidos alguns parentes vivos cuja aparência pessoal era ocultada da visão do público e cujas mortes haviam sido noticiadas e registradas. Prevenindo-me de que muitas placas de rua haviam caído, o jovem desenhou, para me ajudar, um esboço de mapa tosco, mas amplo e meticuloso, dos principais pontos de referência da cidade. Depois de estudá-lo algum tempo, achei que me seria de grande utilidade e coloquei-o no bolso, em meio a profusos agradecimentos. A sujeira do único restaurante que eu encontrei me deixou nauseado, e tratei de comprar um bom suprimento de biscoitos de queijo e wafers de gengibre que me serviriam de almoço mais tarde. Decidi que meu programa seria percorrer as ruas principais, conversar com todo não nativo que pudesse encontrar e tomar o ônibus das 8 da noite para Arkham. A cidade, como eu podia perceber, era um exemplo significativo e exagerado de decadência comunal, mas, não sendo nenhum sociólogo,
eu limitaria minhas observações sérias ao campo da arquitetura. E foi assim que eu iniciei minha visita sistemática e um tanto desordenada às ruas estreitas e soturnas de Innsmouth. Cruzando a ponte e virando na direção do rugido das quedas d'água inferiores, passei perto da refinaria Marsh, a qual parecia faltar o ruído típico de uma indústria. Essa construção ficava acima da margem íngreme do rio, perto da ponte e de uma confluência espaçosa de ruas que tomei como sendo o antigo centro cívico, substituído, depois da Revolução, pelo atual na Town Square. Cruzando de volta a garganta pela ponte da Main Street, dei com uma região por completo deserta que me deu calafrios sem eu saber porquê. Uma profusão de telhados arruinados de duas águas formava uma silhueta recortada e fantástica, acima da qual se erguia o campanário fantasmagórico e truncado de uma antiga igreja. Algumas casas da Main Street estavam habitadas, mas a maioria estava fechada hermeticamente por tábuas. Descendo por ruas laterais sem calçamento, eu vi as janelas escuras escancaradas de casebres desertos, muitos deles se inclinando em ângulos perigosos e inacreditáveis desde a parte enterrada das fundações. Essas janelas pareciam de tal forma espectrais que precisei de coragem para virar para o leste na direção da zona portuária. O terror provocado por uma casa deserta aumenta em progressão geométrica e não aritmética, quando as casas multiplicam-se para formar uma cidade em completo abandono. A vista daquelas avenidas intermináveis de um suspeito abandono e paralisia, e a ideia de uma imensidão de recintos escuros interligados, abandonados às teias de aranha, às memórias e ao verme conquistador, provocava pavores e repulsas residuais que a mais sólida filosofia seria incapaz de desfazer. A Fish Street estava tão deserta quanto a Main, mas se diferenciava dessa pelos muitos armazéns de pedra e tijolo ainda em excelente estado. A Water Street era quase uma duplicata dela, salvo pelos grandes espaços vazios do lado do mar, onde antes estavam as docas. Não havia viva alma à vista, exceto os pescadores espalhados no quebra-mar distante, e não se ouvia o menor som, salvo o marulho das águas no porto e o rugido das quedas do Manuchet. A cidade estava deixando-me cada vez mais inquieto, fazendo-me olhar furtivamente para trás enquanto tomava o caminho de volta para a cambaleante ponte da Water Street. A ponte da Fish Street, segundo o esboço, estava em ruínas. Ao norte do rio havia traços de vida miserável, casas de acondicionar peixes na Water Street, chaminés fumegando e telhados remendados aqui e ali, sons ocasionais de fontes indeterminadas e raras formas cambaleantes nas ruas soturnas e becos não pavimentados. Mas isso me pareceu ainda mais opressivo que o abandono do lado sul. Em primeiro lugar, as pessoas eram mais repulsivas e anormais do que as de perto do centro da cidade, fazendo-me recordar, muitas vezes, de algo de todo fantástico que eu não conseguia situar muito bem. A marca estrangeira na gente de Innsmouth era com certeza mais forte aqui do que mais para o interior. A menos, é certo, que o jeito de Innsmouth fosse mais uma doença do que uma marca hereditária, caso em que esse bairro devia ser mantido para abrigar os casos mais adiantados. Um detalhe que me incomodava era a distribuição dos poucos e tênues sons que eu ouvia. Seria natural que eles saíssem das casas visivelmente habitadas, mas na realidade, muitas vezes, eles eram mais fortes no interior das fachadas mais bem bloqueadas com madeira. Havia estalidos, correrias e ruídos ásperos e imprecisos que me provocavam uma perturbadora recordação dos túneis secretos sugeridos pelo rapaz do armazém. De repente, eu me vi imaginando como seriam as vozes daqueles moradores. Eu não havia escutado nenhuma fala até então naquele bairro e não estava ansioso por ouvi-la. Tendo parado apenas o suficiente para observar duas velhas igrejas bonitas, mas em ruínas, das Main e Church Streets, apressei-me para sair daquela ímpia favela costeira.
Meu destino lógico seguinte era o New Church Green, mas, por alguma razão, não pude suportar a ideia de passar de novo na frente da igreja, em cujo porão eu havia vislumbrado a forma assustadora daquele padre ou pastor com a estranha diadema. Ademais, o rapaz do armazém me havia dito que as igrejas, bem como a casa da Ordem de Dagon, não eram vizinhanças recomendáveis para forasteiros. Assim, prossegui no sentido norte, ao longo da Main Street para Martin, e depois virei para o interior, cruzando com segurança a Federal Street ao norte da Green, entrando no decadente bairro aristocrático das Broad, Washington, Lafayette e Adams Streets ao norte. Embora essas velhas e imponentes avenidas estivessem maltratadas, sua dignidade sombreada por olmos não havia desaparecido por completo. Mansão após mansão atraía meu olhar, a maioria delas decrépita e fechada, com tábuas em meio a terrenos abandonados, mas uma ou duas de cada rua revelavam sinais de ocupação. Na Washington Street havia uma fileira de 4 ou 5 em condição excelente, com jardins e gramados bem cuidados. A mais suntuosa dessas, com amplos canteiros em escada, estendendo-se até Lafayette Street, eu tomei como sendo a casa do velho Marsh, o desgraçado proprietário da refinaria. Em todas essas ruas não se via viva alma, e me surpreendia a absoluta ausência de cães e gatos em Innsmouth. Outra coisa que me intrigou e perturbou, mesmo nas mansões mais bem preservadas, foi a condição de total vedação de muitas janelas de terceiro pavimento e de sótão. Tudo parecia furtivo e secreto nessa cidade silenciosa de alienação e morte, e não pude me furtar a sensação de estar sendo observado de todos os lados, às ocultas, por olhos arregalados e furtivos que jamais se fechavam. Estremeci quando as badaladas estridentes deram 3 horas em um campanário à minha esquerda. Lembrava-me bem demais da igreja de onde vinham aqueles sons. Seguindo pela Washington Street até o rio, eu percorria então uma nova zona de comércio e indústria antigos, notando as ruínas da fábrica à frente e observando outras, com vestígios de uma velha estação ferroviária e uma ponte ferroviária coberta mais além, sobre a garganta à minha direita. A ponte vacilante, agora à minha frente, exibia uma placa de advertência, mas assumi o risco e cruzei-a de novo para a margem sul, onde os vestígios de vida reapareceram. Criaturas furtivas e cambaleantes dirigiam olhares interrogativos em minha direção, e os rostos mais normais me escrutinavam com frieza e curiosidade. Innsmouth estava tornando-se intolerável muito depressa, e eu virei para Payne Street na direção da praça, na esperança de arrumar algum veículo que me levasse para Arkham antes do ainda distante horário de saída daquele ônibus sinistro. Foi então que eu vi o arruinado edifício do Corpo de Bombeiros à minha esquerda, e notei o velho rubicundo, de barba hirsuta, olhos aquosos e roupas esfarrapadas, sentado em um banco à sua frente, junto com um par de bombeiros desleixados, mas de aparência normal. Esse devia ser, com certeza, Zadok Allen, o nonagenário beberrão e meio louco, cujas histórias sobre a velha Innsmouth e suas sombras eram tão repulsivas e incríveis.